Bom, então vamos dar continuidade aqui no curso de programação para a web. Lembrando que nós estamos nesta parte do curso que é Fundamentos de Programação para a Web. Basicamente, esse módulo, dividido em várias pequenas aulas, vou falar um pouco para vocês sobre ferramentas de desenvolvimento para front-end, um pouco de frameworks e de bibliotecas. Então, vamos começando com ferramentas para desenvolvedor front-end. Então, de maneira mais resumida, assim, todos nós sabemos que os desenvolvedores eles usam diversas ferramentas para realizar o seu trabalho. Dentro dessas ferramentas, o editor de código, né, é a principal ferramenta usada por um desenvolvedor web. Conforme nós vimos lá na aula inicial, quando eu mostrei para vocês uma enquete, uma pesquisa do Stack Overflow, o Visual Studio Code é a ferramenta mais popular no momento para edição de projetos web, para desenvolvimento de projetos web. Embora nós tenhamos outras opções muito famosas, como o Sublime, o Atom, o Brackets, e assim sucessivamente, né? Alguns desses editores de código, às vezes, são chamados de IDEs, né? Que são os ambientes de desenvolvimento integrados, e algumas pessoas usam, inclusive, esses termos, assim, como sinônimos, né? IDEs e editor de código. Eu vejo editor de código como algo mais leve. O IDE, ele força muito você a deixar tudo pronto dentro de um ambiente único de desenvolvimento, né? Tem vários wizards que você vai seguindo lá para você realizar suas tarefas. O editor de código, ele é uma coisa, no sentido assim, não tão pesado quanto o IDE, mas permite você desenvolver o seu código e ele está um nível acima de facilidade de editores de código de plain text, como por exemplo o bloco de notas, ou o Nano do Unix, ou o Emacs, ou esses editores muito simples, né? Então eu vejo basicamente como se tivesse editores de código bem simples, que gravam em TXT, formato cru. Nós temos editores de código no nível um pouco acima, que fornecem alguns auxílios para quem está desenvolvendo código em uma linguagem, por exemplo, sintaxe highlighting, destaque, deixando as coisas coloridas, fazendo indentação automática, e temos os IDEs, que são ferramentas mais pesadas, mais completas, mas que permite você ter uma integração com diversos outros tipos de software que são necessários para o desenvolvimento do que você está planejando. Mas para programação web eu vejo que é muito usado o Visual Studio Code, ou seja, um editor intermediário entre um editor de texto cru e um IDE. Então, conforme eu disse aqui, as ideias elas têm uma tendência de serem mais estruturadas, né, e de fazer vários atalhos para você conseguir programar de forma mais rápida, fornecendo dicas para o desenvolvimento, estruturando o seu código, né? E normalmente é utilizado para diversas linguagens, para integração de diversos softwares, né? E são bem mais pesados. Talvez uma maneira fácil de vocês perceberem isso é quando vocês comparam o Visual Studio, a versão completa dele, do IDE da Microsoft, com a sua versão lightweight, versão mais leve, que é o Visual Studio Code. Existem algumas características que são desejáveis, né, em todo editor de código e todo IDE, então vocês podem usar qualquer um, a escolha de vocês, mas talvez alguns critérios sejam importantes na hora que vocês forem fazer essa escolha, né? Uma coisa bacana, por exemplo, do Visual Studio, eu fiz um teste um pouco mais cedo, se eu arrastar um código Java para lá, se eu acabei de instalar o Visual Studio Code, ele identifica que aquilo é Java e pergunta se eu não quero instalar alguma extensão que vai facilitar a minha vida em Java. Então, essa habilidade de adivinhar qual que é a linguagem que você está trabalhando é uma qualidade interessante dos meus editores de código e dos meus IDEs. Também é interessante quando você tem acesso fácil à documentação da linguagem a partir do editor que você está usando. Se eu estou usando, por exemplo, PHP, teoricamente o meu editor ou o meu IDE teria que permitir eu ter acesso fácil à documentação das bibliotecas PHP para usar no meu código, e assim sucessivamente. Outra característica importante nos editores é você ter essa verificação de código em tempo de compilação. Na medida que você vai digitando seu código, você vai cometendo seus erros, ele vai te alertando, o editor tem que ir te alertando desses erros para que você consiga corrigir o quanto antes. Então, outras questões, como por exemplo, questões de formatação, melhores práticas, estilos,
templates, né, que vocês podem fazer para gerar determinados trechos de código. Tudo isso são características desejáveis em um editor de código ou em IDE. Então, nós vamos usar dentro dessa disciplina, quando a gente for fazer código local, vou usar o Visual Studio Code, mas vocês podem usar qualquer um, conforme nós já discutimos. Em alguns momentos, eu vou usar alguma ferramenta online, tipo CodePen, para poder colocar código lá e compartilhar com vocês, para que vocês possam visualizar exatamente o que está acontecendo, sem precisar fazer o download e rodar na máquina de vocês. O Atom também é um editor muito famoso, talvez compense dar uma olhada também, um editor de código leve. E também muito famoso aqui no Brasil, o Sublime Text, né? Também é outro muito usado pela comunidade de desenvolvimento web. Vamos falar um pouquinho sobre frameworks e bibliotecas? Porque talvez a pergunta que fique é: se as três principais linguagens da web são HTML, CSS e JavaScript, por que eu tenho que aprender outra coisa? Por que eu tenho que aprender framework? Por que eu tenho que aprender outras linguagens? Tá. Primeiro, eu acho que a resposta é que HTML, CSS e JavaScript são as linguagens core para front-end. Existem muitas coisas que são feitas em back-end, apesar de JavaScript poder ser usado também em back-end. Lá no back-end ele não é tão famoso como diversos outros concorrentes, como por exemplo Java, Python, C Sharp. Ou seja, para server-side, para back-end, existem linguagens mais populares do que essas três. Uma outra característica da gente utilizar algo além dessas três linguagens core para front-end, em especial usar bibliotecas e frameworks, é porque eles auxiliam a gente, né? A nossa vida enquanto desenvolvedores fica muito mais fácil quando a gente usa uma dessas bibliotecas ou um desses frameworks, porque a gente permite reuso, boas práticas de programação, os frameworks já ditam vários design patterns e já dita basicamente uma forma de você implementar seguindo boas práticas, e assim sucessivamente. Então, essas linguagens, esses frameworks são muito importantes de serem, e essas bibliotecas, esses frameworks, de serem compreendidas por nós, porque, embora no início vai te dar uma curva de aprendizado um pouco mais longa, um pouco mais inclinada, depois que você aprender, você vai reparar que vai ter compensado muito essa curva de aprendizado, porque você vai começar a desenvolver código com muito mais qualidade e de maneira muito mais rápida. Então a razão é simples. Por que a gente usa frameworks e bibliotecas ou até mesmo outras linguagens? Porque dessa forma a gente consegue soluções mais eficientes. Essa é a mensagem. Os frameworks e as bibliotecas, eles estendem as capacidades dessas linguagens, do HTML, do CSS, do JavaScript, e vai auxiliar a gente a construir os projetos de forma mais rápida. Uma outra vantagem e algo a favor do uso de bibliotecas e framework é que eles têm sido testados ao longo de décadas pela indústria, né? Então, se você pega um framework atual aí, tipo o React.js, já passou por muito teste aí pela indústria, tem muito software rodando em cima desse framework, então nós já sabemos que é algo resiliente, vamos dizer assim, né? E outra vantagem dos frameworks e das bibliotecas é que internamente eles implementados, eles usam as melhores práticas da indústria, né? Fazendo com que a nossa vida fique mais fácil e que a gente consiga fazer código de mais qualidade, baseado em patterns, tanto de design patterns, patterns de arquitetura e coisas similares. Já vou adiantar para vocês aqui, né? Porque nem tudo, sempre que você adiciona um framework, uma biblioteca, você tem algo a perder, né? Basicamente, você teoricamente deve perder um pouco em performance, porque você está usando uma camada a mais de abstração para sua solução, mas talvez seja um preço a ser pago para você conseguir outros benefícios. Esse Lodash, por exemplo, algumas pessoas acham a sintaxe do JavaScript meio chata, alguns construtores do JavaScript meio ruins de entender. Então você tem algumas bibliotecas que foram criadas para facilitar o uso da sintaxe do JavaScript, né? Então esse Lodash permite você facilitar o uso de JavaScript para trabalhar com arrays, com números, com objetos, com strings. É uma possibilidade. Nós não vamos estudar esses frameworks nem essas bibliotecas nesse curso,
nós vamos estudar Vanilla, HTML, CSS, JavaScript, ou seja, essas linguagens sem frameworks, sem bibliotecas, porque vocês têm que saber essa base para depois estudar os frameworks, embora eu recomende estudar os frameworks. Mas eu vou sempre citar, para que vocês comecem a trilhar o caminho de aprendizado de vocês depois que essa disciplina se encerrar. Tem esse D3 também, que é o Data Driven Documents, né, que é uma biblioteca que permite você criar gráficos interativos que combina dados com linguagens estruturadas, né? É uma possibilidade de trabalhar também. Talvez essa seja a biblioteca mais famosa, né, o jQuery, no mundo JavaScript, embora ela esteja se tornando obsoleta, porque o que acontece é que tanto os padrões JavaScript, HTML e CSS eles vão evoluindo. E, paralelamente com eles, a comunidade open source, principalmente, ou às vezes a própria indústria, vão desenvolvendo padrões paralelos, bibliotecas para trabalhar com determinada tecnologia. Com o passar do tempo, essas soluções de sucesso da indústria ou open source que são de sucesso, elas começam a ser incorporadas nas próprias especificações. Então, muitas das coisas que do jQuery, que fez muito sucesso, que deu certo, passou a ser incorporado, por exemplo, dentro da linguagem JavaScript padrão. Então é por isso que a gente fala que às vezes está se tornando obsoleto. Mas a contribuição foi enorme, porque, na verdade, muitas das coisas do jQuery foram reaproveitadas, estão sendo reaproveitadas em outras especificações de outras linguagens. Então ainda compensa saber sobre jQuery, embora esteja se tornando obsoleto. Então o jQuery é uma das bibliotecas mais populares em uso atualmente, né? Embora estejam mostrando já a sua idade, né? Uma das grandes vantagens do jQuery é você, conforme a gente já viu, o que eu preciso é uma forma de manipular o DOM, aquela estrutura em árvore que representa o meu documento web e que é criado pelo meu navegador. As minhas linguagens JavaScript, CSS interagem com o DOM para poder manipular em tempo de renderização, em tempo de execução e fazer manipulação na estrutura do meu documento, né? Então o jQuery foi um dos primeiros bibliotecas, frameworks que tornaram mais fácil você manipular o DOM, né? Então, a mensagem é, embora esteja se tornando obsoleto, o jQuery ainda é algo que, pelo menos uma ideia, os desenvolvedores front-end devem ter. Também muito famoso, né? Esse ainda é muito famoso atualmente, é o Bootstrap, né? Que é basicamente uma maneira de você escrever HTML para adicionar componentes visuais na sua página, como carrosséis, janelas modais, coisas desse tipo. Permite nós criarmos a parte de front-end muito mais fácil, a parte visual de nossas aplicações web, caso a gente utilize um framework tipo Bootstrap. Então, a vantagem do Bootstrap que às vezes, é que você adiciona pouquíssimas classes dentro do seu HTML. Quando a gente chegar nas aulas de CSS, vocês vão entender melhor esse conceito de classes, que o CSS usa muito esse conceito para definir os alvos dentro do seu documento HTML. Então, o Bootstrap baseia nesse conceito de classes, tá? Para poder, de alguma forma, encapsular comportamento comum JavaScript para adicionar interatividade nos seus componentes. Ele não é o único framework, né, para isso. Existem vários outros frameworks similares, como Material Design, Foundation, mas o Bootstrap é o mais antigo deles e o mais popular. Existem alguns outros plataformas e bibliotecas, frameworks, tipo Angular, React.js e Vue.js, também que são importantes vocês terem uma noção, né? Porque eles ajudam vocês a escreverem, né? Basicamente, a ideia é que você escreve numa linguagem e essa linguagem é traduzida para JavaScript. É como se fosse uma camada em cima do JavaScript que você escreve e depois ele converte para JavaScript, né? São tão famosas essas linguagens, esses frameworks, o Angular para mim é uma plataforma, né? O React.js e o Vue.js, que muitas empresas contratam pessoas que são especialistas em alguma dessas linguagens ou frameworks. Tem gente que a vida deles é trabalhar com React, tá? Então, é muito importante, mais uma vez falando aqui, depois que vocês aprenderem JavaScript, Vanilla JavaScript, ou seja, JavaScript sem frameworks externos, depois vocês avançam para esses frameworks, porque vocês vão dar um boom, assim, tanto no aprendizado de vocês, porque vocês vão começar a desenvolver mais rápido e melhor, e vão ficar mais marketable, né? Vão conhecer melhor os frameworks que as indústrias estão pedindo no mercado de trabalho. Então, o Angular, esse é o site, ele está ficando tão grande, que já é considerado uma plataforma, né? Eu
Inclusive, eu oriento um trabalho de TCC em cooperação com a geografia, que a gente trabalha com dados da bacia de Furnas, usando o sistema do INPE, e tudo feito, não tudo feito, mas boa parte feito em Angular. Então, o React.js é a biblioteca, hoje em dia, JavaScript talvez a mais famosa, né, para você fazer componentes gráficos ricos de interação com o usuário, muito usado na prática. Então, o objetivo do React é criar interfaces gráficas, né? Então, ele não é uma plataforma, ele é já algo muito mais específico, né? O Angular é muito maior que ele. Mas é importante que o React traz à cena alguns conceitos importantes, como arquitetura baseada em componentes, reuso e o conceito de DOM virtual, né? Que permite você gerenciar o DOM de uma maneira mais tranquila. E o New Kid on the Block, ou seja, a nova pessoa aí na área, né? Esse Vue, acho que é Vue que pronuncia, né? Vue.js, né? Que é parecido com o React, né? Mas todo mundo comenta que é bem mais fácil de aprender do que o React. A curva de aprendizado ela é menor, que é mais fácil de aprender e implementar. Então, conforme eu disse para vocês serem um desenvolvedor, diremos assim, marketable, né, com mais possibilidade de mercado, você deve ser confortável com pelo menos algum desses frameworks. Então, quando terminar a disciplina, vocês vão ter aprendido, vão pensar 80% dos necessário. Basta depois especializar num desses frameworks, talvez um mês, 2 meses de estudo, para vocês já ficarem bem preparados para o mercado. Talvez a outra vantagem, e esse último bullet está dizendo aqui, né, é que se você souber um deles, precisar ir para o outro vai ser bem mais fácil. Porque no fundo, todos esses frameworks implementam alguns conceitos, alguns patterns que são independentes de linguagem de programação. Então, se você aprende para um, teoricamente você vai aprender para o outro, mudando apenas a sintaxe. Falando só um pouquinho aqui de... Eu não sei como traduz esse transpiled, né? Mas basicamente a ideia é que você usa alguma... A ideia aqui é que você quer testar algo muito novo. Na web você tem um problema de suporte àquilo que você está desenvolvendo pelos navegadores web, que você nunca sabe o navegador web que o seu usuário vai usar. Então talvez você coloque algo muito novo no seu website, ou na sua aplicação web, e talvez algum navegador não consiga renderizar. A ideia, talvez, dessas linguagens transpiladas, exatamente não sei o que é que a gente pode, talvez, testar essas coisas mais recentes, compilar para uma versão antiga, por exemplo, de JavaScript, para ter uma maior disseminação entre os meus clientes. Então, de maneira mais formal, os desenvolvedores também têm que preocupar sobre questões de suporte nos navegadores web. E muitas vezes esses navegadores não suportam as últimas inovações, né? Então, para isso, a maioria dos desenvolvedores usa algo chamado transpiler, que vai converter o código escrito em versões novas, por exemplo, de JavaScript, para versões mais antigas. Aí você tem também várias linguagens que permitem você desenvolver esses cutting edge, né? Você está aí na crista da onda assim, de tecnologia. Por exemplo, SAS é uma possibilidade, né? Que já gera muito código CSS para você, baseado em alguns critérios de cores, coisas desse tipo. Basicamente, a ideia, conforme eu disse no início aqui, que essas linguagens, esses frameworks, têm o intuito de facilitar a vida de vocês. Mas, caso seja algo muito recente, basicamente, eles tentam compilar para uma versão anterior para poder ter uma disseminação maior entre todos os navegadores web. Aqui está o site do SAS, ou seja, o SAS é para CSS, né? Nós temos o LESS também, como o próprio site que está dizendo, né? SSS, com apenas um pouquinho mais. Esse é o LESS. O Babel é um desses compiladores para versões antigas de JavaScript, né? Talvez é muito usado para isso, o JavaScript Compiler. Então, uma das vantagens desses frameworks, essas linguagens transpiladas, transpiled, é que elas solvem esse problema de compatibilidade retroativa com navegadores mais antigos, né? Assim a gente pode usar as versões mais novas, né? Ou novas ideias, cutting edge, presentes aí, que são descobertos a cada dia.
a gente passa por essas linguagens, converte para uma versão que possa trabalhar em navegadores mais antigos. Então é muito comum, né, a gente usar mecanismos de fazer compilação para suporte para navegadores mais antigos, e para não fazer isso na mão, é muito comum a gente integrar isso no nosso processo de builds, principalmente se a gente conseguir fazer isso de forma automatizada. Seria algo do tipo, eu faço o commit no GitHub, por exemplo, das minhas alterações na minha aplicação web, eu tenho um servidor de integração contínua que está monitorando essas alterações, por exemplo, Jenkins. Uma vez que eu fiz um commit, o Jenkins pega essas alterações, roda automaticamente o build, roda os testes automatizados, compacta e faz o deployment em produção. Então isso é muito comum e dentro do build você passa a ter uma fase que é justamente você fazer o transpile, que é converter trechos de código que estão usando tecnologias recentes para versões anteriores, por exemplo, de JavaScript. Então o processo de build nada mais é do que comandos de automação. Vocês vão ver bastante isso comigo na disciplina de gestão do ciclo de vida da aplicação, ou na verdade já viram, né? Algumas pessoas já viram. E facilita muito a nossa vida, porque depois elimina essa necessidade de termos que ficar compilando na mão, temos que testar tudo na mão, fazer empacotamento, fazer implantação. A ideia é que a gente tenha uma integração contínua e uma entrega contínua. Os termos usados são Continuous Integration, Continuous Deployment e Continuous Delivery. Está dentro de um guarda-chuva maior chamado DevOps. Tá, então voltando aqui para os slides, né? Então tem várias ferramentas que podem auxiliar nisso aí, né? E o Babel, conforme a gente viu, vai transpor esse código para suporte para navegadores mais antigos, né? Então, conforme já dito, esses processos de builds, de construção de código, né, tornam o desenvolvimento mais fácil e é uma ferramenta muito poderosa para automatizar e testar os nossos códigos, né? Então, a mensagem que fica é, todas essas ferramentas, elas fazem parte da caixa de ferramentas de um desenvolvedor web, né? Então você começa a sair um pouco só daquelas características básicas de um desenvolvedor front-end e começa a ter que entender, começa a ter que entender também de automatização de builds, de ferramentas que vão fazer o transpile do seu código, do suporte a múltiplos navegadores, navegadores antigos e coisas do gênero. Aqui tem uma das possibilidades que pode facilitar os nossos builds, é o Webpack. E só uma menção, porque a gente está falando aqui também de JavaScript, dessas linguagens dos frameworks, né? Só lembrando que, conforme já discutido, né, JavaScript hoje em dia você também pode usar programação back-end com JavaScript. Ou, basicamente, a ideia que deu mais sucesso nesse sentido foi o Node.js, embora eu tenha o Express.js, que é construído em cima do Node, mas a mensagem é que hoje em dia você consegue usar JavaScript também de forma back-end. Talvez uma boa dica para vocês seja esse site, o Can I Use? A ideia desse site é que você digite algum elemento aqui, por exemplo, HTML, e ele retorna para você quais navegadores suportam ou não esse recurso. Por exemplo, esse recurso fetch é um recurso novo em JavaScript para você fazer integração, chamadas remotas do seu front-end com o seu back-end. Só que é um recurso novo da linguagem. Aí nesse site você consegue ver quais são os navegadores que suportam. Conforme vocês podem ver, a maioria dos navegadores estão em verdinho aí, quer dizer que atualmente eles suportam. Eu estou no Mac aqui e reparo que o Safari ele tem suporte já nativo para o Fetch. Então é uma forma de você saber se um determinado recurso que você quer usar, se ele é suportado ou não pelos navegadores web presentes no mercado. Então esse Fetch é uma funcionalidade JavaScript relativamente nova, que facilita o desenvolvimento de requisições assíncronas com Ajax, e eliminando a necessidade de você fazer isso na mão com aquele objeto XML HTTP request, que é a forma tradicional de você fazer Ajax. Aqui talvez tenha um exemplo do que eu falei anteriormente, de que
O JavaScript não tinha essa funcionalidade, você tinha que fazer na mão com XML HTTP request há alguns anos. Alguns frameworks do mercado começaram a facilitar esse uso. A linguagem JavaScript incorporou essas boas práticas do mercado e agora faz parte da linguagem por padrão, mecanismo de fetch. Tá, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando, vocês podem postar lá no fórum do Moodle.